Graça e paz a vós todos, graça neles. Amados, hoje é quinta-feira, salvo engano, dia 17 de outubro de 2024. Eu estou aqui no meu horário normal, quase às 21 horas, gravando mais uma pérola da graça de Deus para o nosso entendimento. Hoje eu quero falar sobre a escatologia consumada e a escatologia futurística da religião. Então o tema é: de acordo com o sistema doutrinal religioso, haverá o último derradeiro julgamento de Deus sobre os seres da terra. Tudo para eles é o juízo de Deus. Eles aguardam este grande e terrível dia do Senhor, que segundo eles, esse dia ainda está para acontecer. Isto faz com que haja nos filhos de Deus que ainda estão aprisionados dentro desse sistema religioso um medo, um temor muito grande, porque eles acreditam piamente que este dia vai ocorrer, que este dia vai acontecer. Eles querem porque querem que haja o juízo de Deus sobre aqueles que não fazem parte desse contexto religioso doutrinal. Como nós que éramos de lá e saímos de lá. Somos vistos como hereges, desigrejados, desviados, falso profeta, anticristo, enfim, são vários os adjetivos que eles nos qualificam, aspas, porque não pertencemos mais àqueles lugares, porque o entendimento veio, a salvação foi na nossa mente. Hoje nós sabemos o que é salvação, o que é ser salvo na mente. A salvação na mente nos traz a liberdade nele, nos faz sair de debaixo dos preceitos, dos achismos, dos ensinos dos homens. Não os temos como tínhamos quando lá estávamos. Hoje nós nos submetemos tão somente ao Espírito Santo de Deus. Hoje nós sabemos o que é a sã doutrina, a palavra da verdade, que nos veio e nos trouxe essa tão linda, maravilhosa e agradável liberdade nele. Servimos a ele em espírito. Não nos prendemos a ritos, a liturgias, a cerimoniais. Não temos mais fardos nem julgos sobre nós. Não temos mais consciência pesada nem sentimentos de culpa. Como a religião faz com que as pessoas se sintam culpadas por não fazer e também por não deixar de fazer. Então, esse juízo, segundo eles, um dia virá sobre os seres humanos da terra que não fazem parte desse contexto religioso evangélico. O raciocínio e o entendimento da graça nos leva à escatologia consumada. Não mais a futurística, porque tudo já se cumpriu. Não tem mais nada das profecias para que haja cumprimento no âmbito religioso. Que não haja cumprimento, porque elas já se cumpriram. A Bíblia, ela hoje passou a ser um livro histórico. Quando nós afirmamos isto, para eles isso é uma ofensa. É como se a gente estivesse desrespeitando as Escrituras,
por afirmarmos que ela não é mais profética, e sim histórico. No âmbito religioso, a escatologia é considerada uma doutrina que estuda todas essas coisas que acontecerão antes e depois desse suposto juízo final que eles tanto aguardam. Isso significa para eles como um episódio futuro, que ainda vai ocorrer, quando ainda vai acontecer, quando na verdade o juízo já veio. Jesus voltou em juízo. Nas nuvens significa em juízo. E juízo sobre quem? Sobre Israel, sobre o seu povo. Portanto, que ainda não ocorreu. E como o fato de não ter ocorrido não poderia, a priori, segundo eles, ser classificado como história. Eles os veem como profético. Então, quando nós, que temos o entendimento, dizemos que nada é mais profético, que tudo agora é histórico, eles nos recriminam, nos imputam essas séries de adjetivos que eu acabei de mencionar. Não somos mais seus irmãos, não fazemos mais parte da comunhão que outrora tínhamos com eles. Então, segundo eles, haverá o último e derradeiro julgamento de Deus sobre os seres humanos. É ensinado também por eles como o dia do juízo, e é comparado ao Apocalipse pelo sistema religioso evangélico. O livro do Apocalipse também, segundo eles, vai tudo ali ainda ocorrer. Eles chamam o livro do Apocalipse de escatológico. Eles até admitem que muitas profecias que estão nos livros históricos, que eles chamam de evangelhos, nos livros proféticos, já se cumpriram. Não todas, mas o Apocalipse, segundo eles, nada ainda se cumpriu. Portanto, o Apocalipse é um livro escatológico para eles. Tudo que está ali registrado, segundo eles, vai ocorrer por ocasião da segunda vinda de Jesus, quando Jesus voltar. E então se cumprirá, ou começará a se cumprir. Quando João escreve às 7 igrejas da Ásia, avisando a eles do que iria acontecer no ano 70. Os líderes das igrejas da Ásia entenderam. Porque Jesus falava de que esse juízo viria. Ele falava da grande tribulação que estava por vir. Ele falava do templo de Jerusalém que seria derribado, que o anticristo viria, que Jerusalém seria invadida, seria tomada, e tudo isto já aconteceu. Então nós cremos na escatologia consumada, mas isso para os religiosos é um escândalo, é uma heresia sem precedente. Segundo eles, é uma coisa absurda, sem nenhum nexo, quando nós falamos que a escatologia é consumada. Porque o véu foi tirado, a nossa mente se abriu, o nosso raciocínio é coerente. É assim que hoje o nosso raciocínio é. Quando nós falamos que Jesus já voltou, meu Deus do céu, porque eles estão sempre falando, ó, cuidado, Jesus está às portas, a sua vinda está para acontecer, o arrebatamento virá, Jesus voltará.
Ouvimos isso lá durante anos e anos, quando lá estávamos. Eu me lembro da minha vovó, que morreu com 104 anos. Ela, desde os seus 18 anos, quando ela se converteu, ela falava que Jesus estava voltando. Eu ainda menino, eu ouvia minha avó dizer isso até ela morrer. Viveu 104 anos, mais de um século, e Jesus não voltou. Quantas previsões foram feitas acerca da vinda de Jesus, estipulando uma data, e não aconteceu, não ocorreu. E quantas datas estipularem para ele voltar, não vai acontecer, porque ele já veio em juízo sobre Israel. Mas está na mente dos religiosos que ele vai voltar, que o arrebatamento acontecerá. É diferente o entendimento do que ensina a religião, que não tem fundamento de nada do que eles ensinam acerca dessas coisas futuras que ainda ocorrerão, que ainda vai acontecer. Quando eles falam de que este corpo um dia será transformado, primeiro ressuscitará, depois será transformado, tudo isso já está consumado. Segundo Jó, capítulo 7, versículo 9, voltará ao pó da terra, sepultura, ao inferno, e de lá nunca mais vai subir, desaparecerá. O espírito, segundo Eclesiastes 12:7, volta para Deus. Então tudo isso, todas essas coisas já aconteceram, foram consumadas. O Apocalipse foi escrito antes do ano 70, apesar de que muitos tentam dizer, para negar tudo isto, que ele foi escrito no ano 93. O Apocalipse lá, você lê, tudo ali diz que algo há de acontecer muito em breve. O que é breve? O que é breve? São 2000 anos. São séculos e séculos e séculos. Breve é isto. Poucochinho de tempo. Futuro próximo demora 100, 200, 300, 500, 1000, 2000 anos. Então eles, para justificar o que pregam e que diz que o livro foi escrito entre 93 e 100 anos depois de Cristo. E muitos acreditam, mas a história desmente isso que eles afirmam. As próprias escrituras desmentem isso que eles afirmam. Não faz nenhum sentido ter sido escrito nesses anos. Não faz nenhum sentido. Para acontecer séculos e séculos e séculos depois, ou até milênios depois, não faz sentido. Foi escrito no ano 93 até o ano 100 depois de Cristo, nós já estamos no ano 2024. Mais de 2000 anos, ou quase 2000 anos se passaram. E ainda não aconteceu o Apocalipse, segundo o sistema religioso doutrinal, principalmente o evangélico. Então vai ser sempre futuro. Essa geração vai passar, outras gerações passarão, como muitas passaram, e nada daquilo que lá está escrito vai acontecer, vai se cumprir, porque já se cumpriu, porque já aconteceu. Portanto, é um livro, é uma escatologia sim consumada. Porque quando foi escrito, aconteceu, sim, num poucochinho de tempo, num tempo próximo, num tempo breve ocorreu. Então era uma escatologia. Por exemplo, Jesus, entre os anos 30 e 33, disse aos seus discípulos: olhai e vede, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. Cerca de
37 anos depois, ou 27 anos depois, o templo de Jerusalém foi destruído, quando o general Tito invadiu Jerusalém. Então, quando Jesus disse, era uma profecia escatológica, mas não que demoraria centenas e centenas e centenas de anos, mas demorou alguns anos, porque era para aquela geração. Jesus, nos dias da sua carne, se dirigiu àquela geração. Ele sempre dizia, a esta geração. Está lá escrito. É questão de respeitar tempos verbais. É questão de respeitar remetente e destinatário. E se submeter tão somente ao Espírito Santo. Porque é Ele que salva na mente. É Ele quem dá o entendimento. Os espirituais, eles precisam crescer cada dia no conhecimento de Deus. Cada dia renovar o seu entendimento. Os que vivem no mundo espiritual de Deus, sim, mas os carnais não. As suas ignorâncias espirituais são muitas, como eu disse ontem. Eles não abrem mão de tudo aquilo que lá está. Não há para eles evangelho sem rudimentos, sem preceitos, sem um homem sobre a vida deles, sem um templo. Não há evangelho, não há adoração. Hoje mesmo encontrei uma pessoa que ela me disse isso. Está casada com Jesus. Meu Deus do céu. Está casada com Jesus. E ama a igreja que ela frequenta. O templo feito pelas mãos dos homens, que a palavra diz que ele lá não habita. Eles valorizam mais o templo físico. A Jerusalém hoje é espiritual. Ela foi estabelecida. Deus é espírito. Como eu posso me casar com ele? Mas está cheio de pessoas aí casadas com Jesus. Isso é o que? Comportamento de uma pessoa religiosa. A religião é terrível. A pessoa religiosa, a mente não abre. Elas são pegas às tradições, a costumes, a preceitos, a rudimentos. Nós combatemos isto. É esse sistema doutrinal religioso que nós combatemos, mas amamos essas pessoas, porque são nossos irmãos. Então esta é a palavra. De acordo com o sistema religioso doutrinal, haverá o último e derradeiro julgamento de Deus, juízo de Deus sobre os seres humanos. É mentira isso. Eclesiastes 1:4, geração vai, geração vem, e a terra permanece para sempre. Imagina alguns dos nossos irmãos que viveram há 200, 300, 400, 500 anos, que aguardavam todas estas coisas ocorrerem e não aconteceram. Nós estamos aqui para vivenciar isso. E esta geração que nós estamos vivendo, ela vai passar. Daqui a 50, 60, 70, 100 anos, eles vão comentar sobre isso. Quem sabe estará registrado nos anais. Quem sabe os meus vídeos estarão na internet, no YouTube, e pessoas assistirão e dirão assim, olha, o que esse homem dizia há 40 anos atrás, há 50 anos atrás, há 60 anos atrás. Ele dizia que isso já havia ocorrido, já havia acontecido, que a escatologia era consumada. E eu ouço já há 30, 40, 50, 60 anos falar que haverá ressurreição dos mortos, que haverá arrebatamento, que haverá grande tribulação, que haverá volta de Jesus, que haverá o juízo e o julgamento de Deus sobre os seres humanos, e até agora nada aconteceu, nada ocorreu. Fome sempre existiu desde que o mundo é mundo. Quando José foi para o Egito, governar o Egito, houve fome sobre a terra. Os seus irmãos foram ao Egito buscar o que comer. Guerras sempre existiram. Israel era uma nação que só vivia em guerras. E elas sempre existirão, porque as pessoas pensam de forma diferente. Há conflitos entre as pessoas, entre países, entre gerações. A religião, de certa forma, ela tem culpa,
de tudo isso que ocorre no mundo, porque a religião discrimina as outras religiões, não respeitam as outras religiões. Somente a dela é certa, somente a dela é correta. E muitas das vezes isso provoca ódio, ira e rancor nas outras pessoas. Imagina eu aqui, no entendimento que eu tinha, se eu começasse aqui a falar mal dos homossexuais, a criticá-los, a falar mal do espiritismo, da Igreja Católica Apostólica Romana, do islamismo, dos mormons, enfim, dessas religiões, e dizer que a minha é correta, que a minha é certa. O ódio que se cria nessas pessoas, dizer que eles não são de Deus, que eles são do diabo, é isso que a religião faz com as pessoas. Eles fazem o que? Acepção. Eles discriminam. O céu é deles. São eles os responsáveis para as pessoas entrarem, aspas, no céu. Quando todos irão para o céu. Porque todos vieram de lá. Nós somos espírito, revestido de carne e sangue. O espírito veio de lá e volta para lá. Eclesiastes 12:7. Não sou eu, está lá a palavra dizendo. E sobre isso que aqui está, porque eles nos vê na carne, volta ao pó da terra. E está lá de forma clara, de lá desaparecerá. De lá nunca mais vai subir, assim como as nuvens dissipam e passam. Depois, geração vai, geração vem. A terra permanece para sempre. Então fica aí essa palavra. Se você gostou, divulgue, compartilhe. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Por favor, dê um like, me ajude. O YouTube, segundo os entendidos, recomendam os vídeos quando há muitos likes. Não custa nada. Visualizou, like. Dê like, por favor. Me ajuda compartilhando, divulgando, colocando nas suas redes sociais. O meu muito obrigado. Eu amo vocês. Eu gostaria de dar um abraço em cada um de vocês, conhecê-los, cada um de vocês pessoalmente. Se algum dia você de um outro estado, de outro país, vir ao Rio de Janeiro, quem sabe, me procure para me dar um abraço, para a gente tomar um café junto, para a gente conversar, para a gente dialogar. Tá? Beijo no seu coração, um forte abraço. Graça neles. Nós, da graça de Deus, amamos a todos vocês.